A manhã de 16 de setembro de 1994, em Rua, Zimbábue, começou como qualquer outra para as crianças da escola Ariel. O sol africano já aquecia o pátio, prometendo mais um dia de brincadeiras e aprendizado sob a sombra das árvores esparsas. Ninguém poderia imaginar que aquele dia terminaria com algo que desafiaria a lógica, a ciência e a compreensão de todos. Seria um evento que ecoaria nas mentes dos pequenos e na história dos fenômenos inexplicáveis. Enquanto os professores estavam reunidos, discutindo assuntos escolares que não interessavam aos alunos, mais de 60 crianças, com idades variando entre 6 e 12 anos, corriam e brincavam. O pátio estava cheio de risadas, gritos e a energia contagiante da infância. Algumas jogavam bola, outras conversavam em grupos, e algumas das mais novas simplesmente observavam as nuvens, sonhando acordadas. De repente, um objeto metálico e brilhante, descrito por muitos como um disco voador, desceu do céu. Não foi um voo rápido ou barulhento, mas uma descida suave e quase silenciosa. Ele pousou em uma área arborizada próxima à escola, um local que as crianças conheciam bem, onde costumavam explorar e brincar. A visão do objeto foi tão inesperada que por um instante silenciou o burburinho do pátio. Em vez do pânico generalizado que se poderia esperar, um silêncio assustador tomou conta do lugar. As crianças, paralisadas, observavam a cena. Não era um silêncio de medo puro, mas de espanto e curiosidade. Seus pequenos olhos arregalados acompanhavam cada movimento. Então, do objeto, emergiram figuras humanoides. Eles eram descritos como pequenos, com grandes olhos escuros e sem traços faciais óbvios, movendo-se de uma forma que não parecia humana. As crianças mal podiam respirar. Aquela era uma cena que desafiava tudo o que elas conheciam. O que parecia ser uma brincadeira infantil, uma história inventada na inocência da infância, logo se revelou um evento que abalaria a comunidade de rua e, de certa forma, a própria ciência. Deixaria uma marca indelével nas mentes daqueles pequenos observadores, uma experiência que moldaria suas vidas e as forçaria a carregar um segredo que poucos adultos estavam dispostos a acreditar. A consistência de seus relatos, a calma com que descreviam o inacreditável, era perturbadora. Aquela tarde, as crianças voltaram para casa com histórias que ninguém queria ouvir, mas que eram contadas com uma convicção inabalável. O que exatamente aquelas crianças viram e por que suas histórias permaneceram tão consistentes ao longo do tempo, mesmo sob o escrutínio e o ceticismo dos adultos? É uma pergunta que ainda hoje ressoa. Um mistério que nos convida a olhar para o desconhecido com a mente aberta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender a magnitude do ocorrido naquele 16 de setembro de 1994, é preciso recuar alguns dias, à rotina pacata da pequena comunidade de Rua, no Zimbábue, antes do evento que mudaria tudo para aquelas crianças. A escola Ariel, um edifício simples e funcional, era o coração da comunidade rural. Ali, em meio a árvores empoeiradas e campos que se estendiam até o horizonte, o aprendizado se misturava com as brincadeiras e a simplicidade da vida no interior. As crianças, protagonistas desta história, estavam acostumadas com a natureza ao redor, com o ritmo lento do dia a dia e com a imaginação fértil que só a infância em um ambiente tão livre pode proporcionar. O dia a dia delas era marcado por lições na sala de aula, jogos sob o sol africano e a liberdade de explorar os arredores da escola. Não havia grandes distrações tecnológicas, apenas a interação humana e a observação do mundo natural. Era uma vida despretensiosa, onde o maior desafio talvez fosse a lição de matemática ou a briga por uma bola de futebol. Contudo, essa aparente calma escondia uma pequena, mas crescente, curiosidade entre algumas crianças sobre os céus.
impulsionada por histórias sussurradas entre os mais velhos e lendas locais sobre aparições e fenômenos estranhos. Essa curiosidade era um fio invisível que ligava o cotidiano à possibilidade do extraordinário. Havia relatos esporádicos de luzes misteriosas avistadas por adultos da comunidade em noites escuras, mas geralmente eram ignorados ou atribuídos a fenômenos naturais, como estrelas cadentes ou aviões distantes. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava algo tão concreto, tão próximo e tão impactante quanto o que aconteceu. Aqueles avistamentos distantes, antes considerados boatos, ganharam um novo peso à luz do que estava prestes a acontecer. Quando o objeto metálico desceu do céu naquele dia, a transição do riso despreocupado para o silêncio atordoado foi instantânea e chocante. A incredulidade inicial deu lugar a uma onda de medo e perplexidade que varreu o pátio da escola Ariel. Não era um medo paralisante de gritos, mas um temor silencioso, quase reverente, que se manifestava em pequenos gestos. Mãos de amigos se apertavam, buscando conforto um no outro. Alguns dos mais novos choravam contido, o rosto escondido nas costas dos colegas, sem coragem de olhar para o que acontecia na clareira. Esses pequenos sinais revelavam a profundidade da experiência que estava sendo vivida coletivamente. Um evento que se gravava na memória de cada uma daquelas crianças. A visão das figuras humanoides emergindo da nave foi um choque ainda maior, quebrando a inocência daquelas mentes jovens de uma forma irreversível. Elas não estavam apenas vendo algo incomum, estavam testemunhando uma quebra na realidade que conheciam, um encontro que as forçaria a confrontar o inexplicável. Aquelas crianças, acostumadas com a simplicidade da vida rural, foram lançadas em um cenário digno de ficção científica, mas que para elas era terrivelmente real. O que parecia ser uma tarde comum de brincadeiras transformou-se em um marco, um divisor de águas entre a infância despreocupada e o peso de um segredo que seria difícil de compartilhar e ainda mais difícil de ser acreditado. Aquele dia não terminaria com a lição de casa ou com a brincadeira no pátio, mas com uma história que ecoaria por anos, redefinindo o que significava ser uma testemunha. Elas mal sabiam que suas experiências seriam o centro de um debate global, um estudo sobre a memória, a percepção e a possibilidade de vida extraterrestre. A inocência delas seria o filtro através do qual o mundo tentaria entender o que realmente aconteceu naquele campo de rua. E a consistência de seus relatos, a pureza de suas descrições, seriam a maior prova contra o ceticismo que as esperava. Após o pouso e a breve aparição, as crianças correram de volta para a escola Ariel, apavoradas, relatando aos professores o que tinham visto. O pátio, antes palco de brincadeiras, agora era um cenário de confusão e pânico infantil. As vozes se atropelavam, tentando explicar o inexplicável. Inicialmente, os professores, tomados pelo ceticismo, as desacreditaram. Pensaram que era uma brincadeira, uma histeria coletiva de crianças com a imaginação fértil. Mas a quantidade de testemunhas, mais de 60, e a consistência assustadora de seus relatos começaram a levantar sérias questões. Como tantas crianças poderiam inventar a mesma história com tantos detalhes idênticos? O ponto de virada veio com a chegada de John E. Mack, um renomado professor de psiquiatria de Harvard e ufólogo. Ele não era um entusiasta ingênuo, mas um cientista acostumado a lidar com a complexidade da mente humana. Mack viajou para a rua com uma equipe, determinado a investigar o caso a fundo. Ele entrevistou as crianças individualmente e em grupo, usando técnicas que buscavam evitar sugestões e garantir a autenticidade dos depoimentos. O que ele descobriu foi surpreendente e desafiava qualquer explicação convencional. As entrevistas de Mack revelaram detalhes consistentes e profundamente impactantes.
As crianças descreveram não apenas a nave e os seres humanoides com seus grandes olhos escuros, mas também relataram ter recebido mensagens telepáticas. Essas mensagens, claras e perturbadoras, falavam sobre a destruição ambiental que a humanidade estava causando ao planeta. Elas falavam em imagens, em sentimentos, em avisos sobre a poluição da água, a morte das árvores e o perigo que o homem representava para si mesmo e para a Terra. Não eram lições de casa ou sermões, mas uma comunicação direta e sem palavras que se gravou em suas jovens mentes. A consistência dos relatos era inegável. Mesmo sob intensa pressão e escrutínio, tanto dos adultos céticos quanto dos próprios investigadores, as crianças não se contradiziam de forma significativa. Não havia sinais de que tivessem ensaiado as histórias ou que estivessem mentindo. A pesquisa de Mack concluiu que as crianças estavam dizendo a verdade sobre o que vivenciaram. Ele descartou a hipótese de histeria em massa ou de uma invenção coletiva, argumentando que a riqueza de detalhes e a carga emocional dos depoimentos eram autênticas. O caso de Rua permanece, até hoje, um dos eventos ufológicos mais bem documentados e intrigantes da história. Com depoimentos de dezenas de crianças que nunca recuaram de suas histórias, ele desafia a lógica e a ciência de maneiras profundas. Essas crianças cresceram, algumas se tornaram adultos comuns, outras foram marcadas para sempre pela experiência, mas a memória daquele dia, das mensagens recebidas e da sensação de ter visto algo de outro mundo, permaneceu vívida em suas mentes. Essa experiência influenciou suas vidas e suas percepções do mundo. Muitos deles desenvolveram uma consciência ambiental precoce, um senso de urgência em relação à proteção da natureza. Para eles, não era uma teoria distante, mas uma mensagem recebida diretamente de seres de outro planeta. O evento forçou o mundo a considerar uma possibilidade incômoda, a de que crianças, com sua inocência e falta de preconceitos, podem ser testemunhas incrivelmente credíveis de fenômenos inexplicáveis que os adultos, com suas mentes já formadas, tendem a descartar. Em Rua, a verdade de 60 crianças inocentes continua a ecoar, um lembrete de que o universo guarda mistérios que desafiam nossa compreensão e nos convidam a olhar para o céu com outros olhos.